E aí, pessoal, começando mais um Lá Ele podcast diretamente do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Comigo aqui ele, Felipe Soares. Isso mesmo, Marlon. Vamos para mais um programa, né? Mais um programa e hoje temos um convidado especial. Muito especial, Ele é aliás. locutor, é envolvido na política, Rapaz, contador de história. Então eu quero palmas para Francisco Márcio. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado por aceitar nosso convite. Meus primos, obrigado pelo convite, né? Consideração me convidar aqui. É um prazer estar aqui no podcast com vocês. E vamos conversar, né? Porque é minha prata. Bater um papo rápido. Antes eu quero agradecer, vou olhar para essa câmera aqui para agradecer aos nossos parceiros, né? Os patrocinadores que estão fazendo isso aqui acontecer. Center José, maior loja de departamento da cidade, sempre parceira dos meus projetos, agora desse novo projeto nosso. Então, agradecer a Center José. Sandrinho Cambista, tá bom? Você que gosta de fazer suas apostas, Sandrinho Cambista é o canto certo. Ele aceita Pix e cartão pra você. Quer fazer uma fezinha no jogo, né, Felipe? Sempre bom. Sempre é bom. Isso aí. Ganhar dinheiro jogando, apostando. Muito bom. E também a Ótica Emes, pra minha amiga Rosa, também grande parceira nossa, que sempre tá apoiando nossos projetos. Mais uma vez, tá com a gente. A Ótica Emes Prime, e claro. Ao nosso querido Alisson Design, que tá por trás das câmeras. Sempre nos ajudando. Faz tudo. Isso aí, claro. E também a Harris, que fez total desenvolvimento das nossas mídias sociais. Então, vamos começar o papo, né? Então já enrolou demais. Já enrolei demais. Francisco, Bora. vamos começar. Fazer uma pergunta, acho que é uma pergunta mais difícil. Porque você vai ter que falar sobre você. Francisco, quem é Francisco Márcio? Comece. Rapaz, eu me vejo no meu perfil hoje, né? Diante de muita coisa que a gente já passou. Você sabe que a vida ela é uma constante construção, né? Então, ela nos constrói. O meu perfil de alguns anos atrás não é o mesmo de atualmente, né? Por exemplo, o meu perfil de quando eu cheguei em São Vicente não é o mesmo de hoje. É totalmente diferente, né? Então eu acredito que eu sou uma pessoa que eu sempre mantenho comigo, né? Os meus princípios. O meu pai me repassou, que foi sempre ser honesto, direito e sempre me dedicar no que me foi confiado de alguma forma. Sem ambição de nada, mas ser dedicado, né? Porque eu acredito que tudo é uma fase, ninguém deve estar brigando nem se matando por nada, tudo é uma fase na nossa vida. Então o meu perfil hoje eu vejo de uma pessoa que está ali para o que der e vier, né? Então eu dou graças a Deus e também a criação que eu tive, minha família, né? Tanto minha família biológica quanto minha família adotiva, falo minha família adotiva, meu pai e minha mãe. E dizer que eu acredito que a gente deve construir o nosso perfil, porque quando a pessoa pergunta quem é você, é uma pergunta difícil, né? Então a gente deve construir sempre esses pontos: honestidade, Lealdade. caráter, lealdade, que são princípios chaves, não é coisa muito difícil de se dizer. Qualquer pessoa deveria Qualquer pessoa deveria ter, e são princípios que a gente chega e diz e a pessoa já diz quem você é. Justamente. Mas o mais importante é você deixar as pessoas te julgarem a partir da pessoa que você é, mostrando que você é. Isso é muito importante. Então eu acredito que Francisco Márcio, não sei se todos têm a mesma visão minha, mas eu acredito que para quem me conhece, sabe a pessoa que eu sou, que é essa pessoa séria, amigo, e que faço valer sempre a confiança que me dão. Sempre com muita seriedade, com muita competência. E para os que não me conhecem, talvez não gostem de mim, me veem uma pessoa ali totalmente diferente. Mais fechado. E eu só digo uma coisa: para quem gosta de mim, eu sou a melhor pessoa do mundo. Mas para quem não gosta, eu sei ser a pior também. Eu pensava que ele ia falar igual a Tiringa. Quem quiser gostar, gosta. Quem não gosta, sei lá. Francisco, para quem não te conhece, como você falou, Francisco é de onde? Isto. Eu sou natural de Cruzeta. Cruzetense. Nasceu na cidade mesmo, o nascimento mesmo. Eu nasci na cidade de Cruzeta mesmo, né? Cruzeta então, raiz. sou cruzetense, piabeiro, como chama. Mas minha vida foi na zona rural, né? Fazenda Estrela do Norte. Também morei na Fazenda Saquinho, que também é lá no município de Cruzeta. E eu acredito que minha vida, a partir do meu ambiente de criação, que foi zona rural, foi onde começou a me lapidar. Sim. Porque a zona rural, todo mundo sabe, é um local difícil, né? Trabalhador rural, todo mundo sabe a luta que é do sertanejo nesse nosso sertão. E eu cresci vendo meu pai com todas as dificuldades, mas sempre levando
a vida sempre com muita firmeza, com mãos de ferro, como se diz. E desde eu pequeno eu fui já construindo aquilo em mim, Sim. me inspirando. Sim. Então eu vejo que hoje, tudo que eu sou, eu tenho o maior orgulho de dizer, eu vim da zona rural, da Fazenda Estrela do Norte. O Felipe, inclusive, conhece, a gente esteve lá. Foi lá visitar, né, a fazenda. Então, eu comecei de lá e onde quer que eu vá, Você vai dizer eu vou dizer que comecei da zona rural. Sempre trabalhou no campo, né? Isso, então a gente cria um amor em saber valorizar, porque você cuidar da terra, você tratar da terra, cuidar da terra, estar em contato com a natureza, você conhece o lado bom da vida. Né? Certeza. E você também conhece através do sofrimento que eu falo na questão do trabalhador rural, que é sempre aquela luta para manter, né, sua criação, para manter sua família. Uhum. Então, o nordestino, antes de tudo, ele é um forte, né? Então, eu sempre levo essa base comigo e, como se diz, eu gosto do desafio. Por isso que eu acho que Deus me encaminhou a morar na zona rural, me criar na zona rural e trazer isso nos meus dias. Né? Enquanto eu tiver vida, estou levando isso comigo. Vai levar o nome em zona rural? Verdade. E aí você morou até quanto tempo, mais ou menos? Você sempre morou até vir para São Centro ou você foi um tempo para a rua, alguma coisa? Rapaz, é aí onde começa o desenrolar. Eu, desde pequeno, quando eu saí do hospital, fui para o sítio. Sim. Né? Então, desde criança, morei no sítio, dei meus primeiros passos no sítio, falei a primeira palavrinha no sítio. Então, tudo começou a partir da zona rural. Na minha adolescência, eu vim morar na cidade de Cruzeta, depois do falecimento do meu pai adotivo, Tamires de Oliveira, quando eu já tinha 18 anos. Sim. Né? Tive a oportunidade na prefeitura de Cruzeta, na época. Em que ano, Francisco? Em 2019, novembro de 2019. Sim, então é recente. Você veja, eu fui convidado para trabalhar na prefeitura de Cruzeta, eu tenho 17 anos. Com 17 anos. Já era responsabilidade Em julho de 2019. Né, tive aí o convite do grande amigo, ex-prefeito lá de Cruzeta, Sali. Sim. Mas com 17 anos já pude... Não, aí escuta, a conversa começa agora. Aí cheguei para conversar com ele, né? Sim. E ele muito animado, né? Uhum. Onde já passa aquela confiança para a pessoa, né? Certeza. E ele muito animado. Francisco, vai ser um prazer você fazer parte da nossa equipe. Só que tinha esse porém que eu ainda tinha 17 anos. Ia fazer 18. E ele não sabia. 2 meses depois, sim. Ele tava pertinho. Aí eu peguei e disse, amigo Sali, muito honrado, né, em fazer parte da equipe, pelo convite também, pela confiança dada. Mas tem um porém. Eu ainda vou fazer 18 anos. Assim, pela minha aparência física, pela minha feição, como diz o povo antigo, pelo jeito de falar também. Pelo jeito de falar também, eu vi que ele não acreditou muito na hora, né? Mas ele disse, quando? Eu digo em setembro, daqui a 2 meses. Ele disse, pois você faça 18 anos num dia, no outro esteja aqui para começar a trabalhar com a gente. Então isso me deixou muito feliz na época, né? E muito agradecido também, que eu levo até hoje essa gratidão. Sua família lá sempre voltou com saliva? Foi. Sim, como diz, eu sempre fui o bicudo raiz. A gente já vai falar sobre isso. A gente fala sobre isso. Já vai chegar nessas histórias. Também a gente vai falar daqui a pouco também mais sobre Sali. Mas extraordinário. Francisco, essa amizade com o Sali foi através de quem? Essa ponte? Minha família sempre acompanhou o Sali na política, né? Em um determinado período, né? A gente sempre acompanhou o Sali. É uma pessoa muito competente, um grande administrador, foi um grande gestor por 3 mandatos lá no município de Cruzeta, fora os mandatos de vereador. Então, mais de 30 anos de serviço prestado em Cruzeta. Quem é de lá sabe a pessoa que é Sali. A gente fica aqui meio só sabe o nome por cima, que a gente mas quem é de lá mesmo deve conhecer sabe bastante. Muito bem. Então eu levo no meu currículo isso, essa honra de ter trabalhado com um grande ex-prefeito lá daquele município, Sali Araújo, Isa Carneiro, foi vice-prefeita de Sali, toda a equipe dele, que me acolheu muito bem. Sim. Sempre soube, como se diz, no momento que eu não sabia de algo, né, porque era tudo muito novo para mim, eles chegaram juntos, souberam ali me ensinar os caminhos e
graças a Deus deu tudo certo, foi uma experiência adquirida. Mas nessa época lá na prefeitura, você já entrou na área da comunicação? Quando você trabalha na prefeitura? Então a comunicação ela foi uma consequência, né? Ela foi uma consequência, porque foi algo que foi aderido àquilo, né? Então, como se diz, lá na prefeitura eu sempre gostava de estar sendo muito prestativo. Então, Pedro Henrique, que era assessor de comunicação na época, fazia programa lá da prefeitura, programa de rádio, anunciava ações da prefeitura e tudo mais, e eu tive de apresentar algumas vezes esse programa. Só que antes disso, eu tive de ter uma experiência na rádio comunitária de Cruzeiro. Tive de fazer um programa nos sábados, eu não podia na semana, porque morava no sítio. Sim. Então todo sábado eu fazia um programa, bem amador o programa. Né? Eu com 16 anos, né? A diretora lá me ajudava, fazia sonoplastia para mim, eu ia lá, mandava uns alô, tocava uma música, né? Fazia de uma forma bem amadora, mas um começo, né? Tudo é um começo para você ir desbravando novas etapas. Então, eu tive essa experiência na comunicação, só que foi experiência vaga. Eu não imaginava que ia voltar a trabalhar com comunicação anos depois, né? Eu era bem mais dedicado à agricultura, né? Ao lado do meu pai sempre. Então, eu tive essa experiência também na prefeitura com comunicação, porque comunicação não é só o rádio. É você ter a arte de se comunicar com as pessoas, de você saber desenrolar e tudo mais. E mais quando tá na coisa pública, né? Que tudo você tem que resolver, tem que e eu não tinha essa comunicação, não. Eu não tenho essa comunicação. Uma pessoa da zona rural, que era mais como você retraída, né? Sítio, né? Você eu não sabia lidar. Rapaz, meu momento chega aí, Artsburger. Vamos interromper só um minuto. Chegando aqui, fortalecendo com o nosso lanche. Melhor lanche da cidade, para deixar claro. Burgueria. Burgueria, um lanche top de verdade, chegando aqui pra gente manter esse papo aqui, né, Francisco? Como você tá dizendo. E, como eu falava, essa questão de se comunicar, ela é importante, só que ela é difícil de se aprender. Eu não posso negar a vocês que logo quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu era muito receoso. Sim. Eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque trabalhar num órgão público assim, e num cargo de muita confiança, ao lado do prefeito ali, dentro da prefeitura, né? Num setor que era importante para o município, que é um setor de monitoramento, onde você monitora os serviços públicos de todas as secretarias. Então, o que é que eu fiz? O que é que eu planejei comigo mesmo? Eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma ponta aqui entre os secretários para eu saber mostrar o desenvolvimento do trabalho que me foi confiado. Então eu fiz essa ponta com cada secretaria. Inclusive eu quero citar aqui o meu amigo João Pimpim, que foi secretário de infraestrutura, meu amigo Bentinho, que era coordenador. E eles sempre foram ali muito atenciosos comigo. Sempre que eu chegava com demandas, que infraestrutura é o negócio que tem mais demanda no município, é a infraestrutura, né? O pessoal procura direto, alguma coisa, algum problema na rua, enfim. E eu fiz essa ponte, e nessa ponte eu soube mostrar como é que as coisas iam se desenvolver. Eu aprendi como as coisas iam se desenvolvendo, né? No caso, para falar melhor. Então, nesse aprendizado, eu fui sabendo como chegar com o problema e procurar a solução para ele. Não só mostrar o problema, mas também dar um norte de solução. Não que eu quisesse ensinar os secretários, claro, mas naquele diálogo a gente encontrava uma solução. Até mesmo para dar um entendimento, né? Isso. E eu fazia questão de não ser aquela pessoa esmorecida, não. Sim. Eu estava ali curioso. Como é que vamos fazer? Vamos ajeitar que dia isso? Essa demanda é importante, vamos dar um jeito de fazer. E como eu falei, sempre os secretários foram muito atenciosos comigo. Então, eu estava aprendendo a me comunicar. Né? Porque eu tive a ideia de que se eu ficasse ali recolhido, não ia dar certo. Como é que eu ia mostrar a prestação de serviço recolhido naquele meu canto, sentado numa cadeira olhando para o computador? Justamente. Eu digo, não, vou sair da minha sala, vou para a rua para ajudar os meninos no que for necessário. O que não chegar ao meu setor, eu vou à procura, que às vezes você passa na rua, vê uma coisa, rapaz, precisa do conserto. Anota aqui, passa para o secretário. Então isso é você saber aprender a se comunicar.
Toma sua água. Então, essa comunicação, como eu falei, essa comunicação ela é construtiva. Não é só no rádio que ela se constrói no dia a dia. Então, até hoje eu aprendo a me comunicar. Verdade. Era o que eu ia dizer. Geralmente esse pessoal de interior, de zona rural, é assim, no 100% direto, ligado no 120 direto, porque não para. Tipo, acorda cedo, já vai ter um negócio pra fazer. Já trabalha no campo, vai ter que vir na rua, vai resolver um negócio, né? Cuida de um menino, negócio. Aí, se fosse a sua família também era grande, né? A aguinha aqui. Aí, tipo, essa história já... Eu acordava de 4 horas da manhã. 4 horas. 4 horas da manhã eu tava de pé. Como dizia, minha mãe chegava e balançava nos punhos da rede. E eu acordava, ajudava em algumas tarefas, né? E ia pra escola. Com raiva. Ia com raiva pra escola. Gostava de estudar, não? Francês, E eu sou muito sincero em dizer. No tempo de vocês, pegava... Busão? Ônibus. Já era ônibus. Já era Porque tem uns aqui mais antigos que eram tipo as D20, aí Pau de arara, né? Dos meus 10 anos pra trás era. Dos meus 10 anos pra trás era pau de arara. Sim. Né? Mas que era o melhor tempo. qual foi a idade que você começou a ir pra escola? Eu comecei com 7 anos. Sério. Então você ainda Passou uns pegou... 3 anos ainda. Pegou 7 anos, ainda peguei um bom tempo, né? Questão do pau de arara. Inclusive era meu amigo João Maria, que era o motorista, né? Inclusive primeu ainda, João Maria. Mas era um tempo muito bom, rapaz, quando eu me lembro. O cabo era feliz e não se tocava o que era. Pudesse voltar atrás. Eu me lembro que eu chegava em casa, estudava tarde na época, chegava em casa de noite. Aí minha mãe fazia um prato de tapioca com mortadela. Eu ia pro pé de uma televisão com um copo de leite. Assistir Pica-Pau naquela época que passava na Record. Então, é pequenos momentos que às vezes a pessoa pode dizer, mas isso é insignificante, mas não é não, isso fica na pessoa. Fica marcado. Sabe? Então, quando a vida vai passando, a pessoa vai se lembrando e vai dizendo, mas rapaz, não volta mais esse tempo. Isso é verdade. Né? Ei, tomar uma? Se vocês começaram ainda não, porque eu já tô. Soares Distribuidora, fortalecendo. Trouxe aqui pra gente voltar a minha dose já ele tá comendo aqui Artsburger também fortalecendo. Eu queria falar da Soares Distribuidora aqui um momento. Pode ficar à vontade. Não toque fogo não, né? Bichinha, rapaz. Depois bota a dosezinha pra mim, vou deixar o copo aqui. Meu amigo Felipe tá aqui, né? Um dos apresentadores aqui do podcast. Eu me lembro quando no ano que eu cheguei aqui em São Vicente, você se lembra também. O ano que eu cheguei aqui em São Vicente foi o ano que Felipe inaugurou a distribuidora dele. Foi, em agosto de 2021. Exato. Então fazia alguns meses que eu estava aqui já. E os meninos, né, Marra, a turma, né, daqui, tudo que anda aqui pela rádio, disseram, rapaz, vai inaugurar a distribuidora de um amigo nosso, vai lá. Tá certo, vou. Na época eu fazia o Forró do Agricultor aqui pela manhã, eu e Marcos Adriano, a gente deu uma chamada boa Eu lembro. Na inauguração da Soares Distribuidora. E fui lá, a meio-dia. Peguei uns trocados, botei no bolso e fui lá. Cheguei lá, não conhecia o Felipe ainda, né? Era pessoalmente. E eu sou desenrolado, eu chego já apertando na mão do cabo, como se eu conhecesse o cabo desde a outra vida. E me lembro demais, o Felipe começou, né? Era pouquinha coisa. E a gente conversou muito naquele dia. Foi, demais. E Felipe comentando, rapaz, começando aqui devagarzinho, mas se Deus quiser vai dar certo. Me falou, teve seu tempo de serviço nas fábricas de costura aqui do município. Foi juntando dinheiro e conseguiu o empreendimento dele. E aquilo eu já fiquei pra mim. Eu digo, olha, como é bonito cada história de vida, né? Porque cada um tem que ter um esforço para ter algo na vida. Eu sinto tanta pena de quem quer que as coisas façam. Eu sinto pena demais. Sobe mais ligeiro que a gente, sobe, é natural. Né? É natural, mas quando cair, nego velho, quando cair é capaz do cabo uma fantinha, né? Quando cair, o cabo não querendo ver nem a queda. Então, eu dou muito valor a um cabo como meu amigo Felipe, meu amigo Eltim, que também sei que é um batalhador, meu amigo Willinha, ia falar agora, meu amigo Willinha, que também é um batalhador. Então, são pessoas, são jovens, nós somos tudo novo, não gosto de dizer minha idade não, mas somos tudo novo. São jovens que procura
algo para si. Mas sem pisar no outro, que é o que mais importa. Então, a gente falou disso, parabéns para você, viu, meu primo? Muito Você obrigado, meu primo. é um batalhador. Nós somos. E quero falar também aqui do meu amigo vovô. É um homem. Indo e voltando. É um homem. Vovô, você está começando agora, viu? Você está começando agora. Quando lá na frente você me diz o resultado. Você lembra de nós, viu? Vou lembrar. Pode ter certeza. A gente tava falando disso no primeiro programa que a gente gravou, o programa piloto, justamente sobre isso, tipo, como é massa, né, tipo, ver pessoas, tipo, que vêm de baixo, não vou dizer de baixo, mas, tipo, que começa do zero, do seu empreendimento, tem aquela garra de fazer, de buscar, de lutar, achei isso massa demais. E falando também de jovens, né, a gente falou um pouquinho disso, que tem muito jovem que tá empreendendo agora, com a graça de Deus, muito esforço. A galera tá querendo investir, tá querendo trabalhar para si mesmo. Isso é importante. E tá deixando a cidade para frente. Muita coisa que não tinha aqui em São Vicente, hoje tem, graças aos jovens. Aos jovens, muita coisa. Muito empreendimento. Também na área da comunicação, a gente também, o Francisco sabe também, como tá inovando, né, cada vez mais. E aí, isso é algo muito interessante. Inclusive, falando sobre comunicação, vamos começar a falar sobre sua chegada a São Vicente. Não nós começa a batatinha todinha e não fala assim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a parte política, que eu sei que você gosta, mas antes vamos falar sobre a sua chegada a São Vicente. Você disse que chegou aqui no ano que Felipe Abreu, foi em 2021, né? Aí, como foi essa sua vinda a São Vicente? Conta aí pro público, como foi que você do nada, o menino tá trabalhando na rádio, morando na rádio, o povo não sabe muito bem como é que foi isso. De onde veio? De onde veio? Mas, a minha vinda para São Vicente, ela foi um recomeço. Sim. Como você falou aí agora sobre a pessoa começar do zero. Eu ainda não tinha começado do zero. E chegou uma fase na minha vida que eu tive que começar do zero. Eu acredito que a vida ela nos mostra muitas vezes questões. Aí vai saber se a gente vai saber decifrar essas questões, né? E uma delas, que eu acho que todo mundo tem isso consigo, é a questão do confiar. Em quem você pode confiar? É a parte mais difícil, né? É a parte mais difícil. Meu pai me dizia uma coisa: meu filho, você não tem que ter cuidado com o inimigo que você tem. Você tem que ter cuidado com aquele que se diz seu aliado. Porque ali é onde está o perigo. Porque aquele que aperta sua mão hoje, ele pode ser o mesmo que vai com a outra mão e lhe esfaqueia pelas costas. Então, às vezes, você passa por situações, por traições, por decepções, por pessoas que você menos imaginava. Então, nessa questão é que, infelizmente, a gente muitas vezes fica sem rumo. E eu fui uma pessoa que ficou sem rumo. Passei por várias questões, como o Marlon já falou, sou do movimento político, sempre gostei, nasci naquele movimento ali, de uma certa forma, em meio àquele movimento, porque você lidar com pessoas também é uma arte política. Então não é preciso você ser da politicagem, mas a política ela tem diversas esferas. Então, no meio do movimento político, foi onde eu testei o meu caráter. Por isso que eu falei que um dos meus pontos do meu perfil era o meu caráter. Sim. Em Cruzeta, em 2020, teve campanha eleitoral, como teve em todas as cidades, né? Foi ano eleitoral. Naquela época eu estava com a oportunidade na prefeitura, dada pelo meu amigo Sali, que eu quero dizer aqui que eu votei nele em 2020, não foi porque ele me deu uma oportunidade, uma confiança. Eu votei nele porque era a minha convicção política, minha ideologia política. Ele fazia parte dela. Você acreditava no trabalho dele? Exatamente. Inclusive antes de trabalhar, né? Isso mesmo. Então, independente se eu estava ou não estava trabalhando, meu voto ia ser de Sali Araújo. Eu quero deixar isso bem claro aqui. E nessa época da campanha eleitoral, eu defendi meu ideal, mesmo tendo várias questões que me fizessem ir pelo contrário, ir pela convicção, não pelo idealismo, mas eu resolvi ir pelo meu idealismo, pelo que eu acreditava. Mesmo que eu fosse sozinho, mesmo que levasse o nome de abestalhado, de traidor até, mas não, eu tinha convicção que eu precisava ir por aquele caminho que eu estava indo. Sim.
né? Então, aconteceram diversas circunstâncias comigo, depois da campanha eleitoral, fui para a parte pessoal, e eu resolvi, quando passou-se tudo isso, né, eu resolvi seguir meu destino. Aí vem a parte do recomeço, né? Vem a parte do recomeço. Não me importei com o que fizeram comigo, do que falaram de mim. Você pode contar alguma dessas... O que aconteceu? Sim. Rapaz... Pode se abrir a agenda, alguma coisa engraçada. Não precisa citar nome, pode só se dizer o que... Alguma coisa engraçada que alguma aconteceu. Situação. Rapaz... Engraçada hoje, é que não tem... Com certeza. Eu vou falar por alto. Pode falar. Pode ficar falar por alto. Não precisa citar nomes, não. Na época que eu passou a campanha eleitoral em Cruzeta, chegou um amigo de muita confiança meu, pra mim, e me revelou uma situação que eu não imaginaria nunca ela. O que estaria para acontecer comigo. Então, eu acredito que se aquilo foi um aviso, com certeza, de Deus, né? Usou através dessa pessoa. Porque se essa pessoa não tivesse chegado para mim, tivesse me dito que estavam planejando, né, contra a minha pessoa, eu não ia saber nunca, ia estar ali no centro, né? Então, na época, quando eu recebi a notícia, eu não fui atrás de ninguém, não. Sim. Fui atrás de ninguém para tirar satisfação, para brigar. Não fui criar desconforto nenhum. Eu só me saí. E existe também um ditado que diz: o silêncio é a melhor resposta. Não precisa melhor resposta do que o silêncio. Isso é verdade. Então, da mesma forma que eu entrei um dia, eu soube me sair também. E saí com a cabeça erguida, mesmo que para muitos eu tenha saído humilhado, derrotado. Mas para mim eu saí um vencedor. Hoje sou um vencedor ainda. Ninguém deve se achar derrotado. Porque tudo de ruim que vem na vida da gente, um bem vem atrás. Pode ter certeza. Verdade. Pode demorar, mas vem. Então, eu me vi traído. Pelo que disseram, pelo que planejaram. Sim. Né? Contra mim. Sim. Mas eu entreguei tudo a Deus. Quando eu saí de Cruzeta, eu disse: aqui vai ficar um passado com o livro fechado. Mas um passado que eu ia usar como base do que eu ia construir para mim a partir dali, né? Então eu cheguei em São Vicente, como diz o outro, cheguei abatido, não cheguei derrotado, eu cheguei abatido. Eu tinha que saber me refazer, só que eu não tinha a menor noção de como me refazer. Qual foi você já conheci São Vicente? Agora, antes disso, durante a campanha eleitoral, boa pergunta, senão eu ia atropelar e sair. Durante a campanha eleitoral, no caso, eu vim para um movimento político do ex-vereador Neguinho Gabriel. Sim. Que era candidato a prefeito, a convite do meu amigo Pedro Henrique, vim. Sim. Eu perguntei logo a Pedro, eu disse: é um movimento eleitoral do Bicudo? Ele disse: lá não é o verde não. Eu disse: então eu vou. Então eu vou. E vim. Né? Só dar uma ajuda. Foi, não conhecia São Vicente ainda não. Foi para conhecer. Né? Achei uma cidade já cativadora. A gente chegou aqui de tarde, eu vi, já me cativei pela cidade. Rapaz, que cidade legal, não conhecia. Pois é, São Vicente. A gente deu uma volta, né? Quando foi à noite a gente foi lá para o movimento político, né? Os meninos trabalhavam lá e eu nem imaginava que um dia, né, ia chegar aqui e me entrosar. E a gente participou do movimento político e tudo mais, e voltei para Cruzeta, segui minha vida normalmente, sem a menor ideia de que um dia eu estaria aqui. E quando passou-se tudo isso, aí São Vicente me vem a lembrança. Sim. Eu digo: rapaz, eu acho que eu vou para São Vicente. Dava certo, do nada. Dava certo morar. Do nada. Não tinha base nenhuma não para isso. Não conhecia familiar? Não tinha nada. Nem amigo. Porque eu não tinha conhecimento com o pessoal daqui. Tive um ali rapidamente. No dia que eu estive aqui, pronto. Então eu disse: rapaz, eu vou para São Vicente. Gostei de lá. Talvez dê certo. Meu coração estava pedindo para eu vir. E vim. Né? Então, na época, a rádio aqui, só para você ver como a vida ela vai colocando sequências.
Na época a rádio aqui ia passar por uma transformação de programação. Marlon estava como diretor na época, criou um Instagram e tudo mais, eu comecei a seguir o Instagram, vi o que os meninos estavam postando, falei com o Marlon na época, né, por mensagem no Instagram. Falei que tinha interesse de fazer parte da equipe, ele me explicou como é que estava sendo, o novo modelo da rádio. A gente fez um teste, não foi? E eu enviava uma espécie de podcast todos os dias. Começou de 15 minutos os podcasts eram. 15 minutos era. E depois foi para 30. 45 e 1 hora. Mas era que estilo assim? Você... Noticiário. Sim, né? noticiário. Que esse foi sempre o que eu me identifiquei em rádio, foi sempre essa parte de noticiário. Sim. Hoje em dia eu sou bem aleatório. Hoje em dia né? Todos os estilos, né? Sim. Mas eu fazia o noticiário, né? Então, somei na programação na época. O quê? Você gravava ou só o áudio? Gravava o áudio. Sim. Todo dia gravava o áudio bem direitinho. Mandava o conteúdo, os meninos reproduziam aqui. Sim. Então, comecei assim. 2, 3 meses dessa forma. Depois comecei a vir aqui com alguma frequência. E em conversa com meu amigo Neguinho Gabriel, ele pediu autorização à dona Mércia, ao doutor Irani, falando que eu tinha interesse de residir aqui na cidade, já estava ajudando aqui na rádio. E eles me forneceram aqui a casa para eu morar. Sim. E me deram total assim, apoio, né? Foram toda aquela amizade comigo, foi um verdadeiro acolhimento, que eu também sou sempre muito grato a Neguinho Gabriel, a dona Mércia, ao doutor Irani. E a partir daí, a partir dessa minha chegada aqui, foi quando eu comecei a construir. Eu acho que vocês vão me perguntar também sobre isso, né? Uhum. Mas aí, falando de Cruzeta, eu vou voltar um pouquinho antes de São Vicente, porque você falou da questão política, né? Você citou alguns exemplos. Como era o movimento político lá? Porque assim, a gente vê uma realidade, mas eu mesmo sou uma pessoa que fico imaginando, será que em essas outras cidades acontece o que acontece em São Vicente? Como é a movimentação política lá em Cruzeta? Tipo, ano eleitoral? Rapaz, Cruzeta, ela é mais modernizada, né? Sim. Mas não deixa de ser a mesma intensidade de acirração. Como em muitas cidades, eu acredito que já está diminuindo um pouco isso, mas como em algumas cidades, principalmente interiorana, lá tem 2 lados, o bicudo e o bacurau. Minha família sempre foi o bicudo, né? E eu já criei amor de criança. Eu tinha umas combizinhas, uns carrinhos. Quer ver? Quando era criança, uns carrinhos pequenininhos. Sim. Eu adesivava os carrinhos com as fotinhas de Sali. Na época, aqueles santinhos que colocava, eu adesivava todinho. Né? Pedia pro meu pai trazer um CD da rua, um CD que tinha com as músicas dos políticos. Botava no rádio. O CD numa caixinha de som, no rádio mesmo naquela época, aquele rádio toca CD. Sim. Tocava no rádio e passava de manhã todo dia com aquele carro rodando no meio da casa e as músicas do candidato passando naquela caixinha de som. Brincando de carreata. Brincando de carreata. Então, já de criança era isso. Eu já fui criando esse amor. E cresci com ele. Fui crescendo com ele. Depois fui vendo o que realmente era política. Depois de brincar sobre gostar de política, eu aprendi a gostar de política. Passou-se de uma brincadeira para um gostar. Para um dom. Eu acredito que é isso. Porque quem não tem o dom de saber trilhar na política, abandona ela. Porque é algo muito difícil. Nem começa. Muito difícil. E infelizmente a política, principalmente nos dias de hoje, a gente vê mais se dando bem aqueles que menos querem fazer o bem. Então, isso é muito complicado. Isso eu concordo. Então, o que eu tenho orgulho até hoje, amanhã eu posso me decepcionar sobre, mas o que eu tenho orgulho até hoje é que as pessoas que representam a minha ideologia política, elas nunca me decepcionaram, sempre foram pessoas que eu acreditei. Em Cruzeta, sempre acreditei em Sali. Vim para São Vicente e acredito muito no meu amigo Neguinho Gabriel, como também acredito muito na minha madrinha Bebel. Aí você diz isso, que sempre brincou, gostou, né? Aí foi trabalhar na prefeitura, aí chegou a campanha eleitoral 2020. Como foi para você? Foi a primeira campanha que você viveu? Foi a primeira campanha que eu tive perto. Não trabalhei na campanha, ajudava.
Ajudava ali. Não trabalhava diretamente na campanha. Ajudava. Estava à disposição ali porque desse e viesse. Mas tinha outras campanhas passadas que eu estava de dentro. Quando tinha um comício, eu era o primeiro a subir em cima do carro para vir para a rua para o comício. Era o primeiro e não queria votar, não. Não queria votar, não. Eu participava da passeata até o fim do comício, até o derradeiro candidato falar. Rapaz. Eu tinha aquele gosto, sabe? Eu sentia aquela energia boa. Como tem gente que, Maria, Deus me livre de comício, baboseira. Não, você é um em 100, que pouca gente que gosta. Principalmente uma pessoa jovem, né? Se arrepetou e falou, político só faz mentira, velho, só faz mentira. E eu era ali, né? Me fascinava. E nisso eu fui evoluindo cada vez mais, né? Foram passando os anos, passei por algumas campanhas eleitorais, só que era só como participante. Depois foi que eu tive mais entrosado, mais perto, né? Participei de uma gestão, né? Através do serviço que eu prestei lá na prefeitura. Então eu fui conhecendo mais profundamente o que era política. E pelo que eu aprendi em Cruzeta, eu desenvolvo hoje aqui em São Vicente, né? Porque política ela não se faz só em ano eleitoral, ela se faz dia a dia, né? Dia a dia, né? Através de uma conversa, de uma simples conversa você pode estar fazendo política. Não usando a questão do manipulismo, da mentira, da intimidação, mas sempre usando o fator da verdade, de mostrar como é que se faz, de ouvir as ideias e através daquelas ideias você ir construindo alguma coisa de bom para você oferecer. Mas eu ia até perguntar isso, porque o Felipe é mais velho que eu, só que, por exemplo, eu tenho 20 anos, fazer 21 anos esse ano. Então, hoje... Você tá me entregando. Felipe é mais velho. A cara já não nega. Mas eu vivi pouca campanha política, mas já escutei muita história, né, de pessoal da minha família que fala muito sobre política, pessoal mais velho, e fala que, principalmente antigamente aqui em São Vicente, Currais Novos, onde o pessoal aqui de São Vicente vivia mais política, São Vicente, Currais Novos, Floresta, Tenente, existia muito, isso que você falou, acirrado, né, a campanha, um lado ou outro, mas existia muita perseguição também, tipo assim, acabou a campanha, o lado que perdeu vai tirar onda, e sabe qual que passa em frente, né, tira. Lá em Cruzeta também tem isso, você viveu isso, né, que você viveu do lado que, tipo, o Salib perdeu a campanha no ano, não foi o que você falou que veio para aqui. Teve alguma coisa disso? Sim, quando você perdeu, o seu lado perdeu. Se teve alguma tipo assim, tiração de sarro, alguma coisa? Rapaz, antigamente era pior. Hoje em dia, teve um candidato lá, que eu não vou citar o nome dele, nem o partido, nem nada. Mas era um candidato do meu lado. Do seu lado. Na época. E que lá tinha mascote do partido na época, era um galo. Do seu partido. Isso. Alô, era um galo vermelho. O mascote do partido, né? Sim. Desculpa rir, mas porque eu tô me lembrando da cena. E no dia que perdeu, o pessoal conta, eu não me lembro muito disso não, mas o pessoal contava muito. Mataram uma ruma de galinha. Ô destruição, né? Não é, rapaz. E saíram arrastando as galinhas e jogando pena. Rapaz. Na casa do povo que o pessoal sabia que votava. Era pesado. E aquele carro de som no meio da rua, canta galo velho. É aquilo, a cara do interior. Dizem que aqui em São Vicente teve um ano que botaram um jacaré na praça. Por conta desse negócio de bicudo de Bacurau. Essa parte eu não peguei, não. Não, disse que foi no tempo de antigo, tipo metódico. É a cara do... Eu queria ter vivido. Eu também queria estar lá. Então é a cara do interior isso, né? Como eu também participei em 2016 da vitória de Sali, quando ele voltou para o seu terceiro mandato. Tirou muito do que... tira muita Ave Maria. Tirou muita eu me lembro que eu andava com a camisa verde toda rasgada. Toda rasgada a camisa verde eu andava, arrastando no chão, batendo no chão. E o caba, naquela empolgação, vê que a política vai sendo dinâmica. Então hoje você pode estar comemorando o seu lado ganhar, numa outra campanha você pode estar amargando a derrota do seu lado. Mas isso é que é bonito, né? Isso vale deixar bem claro. O bonito é isso, esse dinamismo, a política ser dinâmica. Não um lado só ganhar, porque o povo termina sofrendo muito, infelizmente, né? Mas é muito bacana. Aí em 2020, respondendo
Essa história acho que eu já sei. Essa história eu já sei. Vou falar por alto também, para não levar os detalhes, que até os dói. Acaba já tira daí. Quando lembra, eu soube que a campanha de 2020 estava perdida no dia da vigília. Só que como bom bicudo, eu não dei meu braço a torcer. Um largo grosso. Um amigo meu que me acompanhava, colega da prefeitura, disse: rapaz, a vigília do Bacurau é gente demais. Eu digo: a daqui tem mais. Mas Francisco, você viu que era mais gente do que a daqui. Eu digo: mas nos meus olhos eu vejo mais gente aqui. Tá certo. Aconteceu a vigília deles. Aí você foi lá dar uma olhadinha, dar uma espiada. Como bom bode expiatório, né? Pra ver o movimento ali. Sim. Né? E voltei pra nossa, que a nossa saía logo após a deles, porque lá o interessante é isso. Sai as duas é na mesma noite, só não pode se encontrar. Sim. Porque um dia assim, antigamente podia, e não tinha esse negócio de regra de horário. Não, você vai sair tal horário, fulano tal. Era livre. Era livre. Quebrando pau. E os cabas faziam de propósito, se encontrava. Então quando se encontrava, era um dando pisa no outro, com gás de pau, essas coisas. Então, jogando os galos pra cima. Então era uma confusão, sabe? E terminava atrapalhando, né? E tudo mais. Certeza. Então, com muito tempo, a justiça eleitoral foi criando regras, né? Então hoje é mais, como diz, comportado o negócio. Não é mais como antigamente. Menos agressivo. Mas aconteceu a deles e depois saiu a nossa. E a nossa saiu com aquela animação toda. E mesmo o pessoal comentando, os mais próximos, claro, não era todo mundo, né? Mas os mais próximos diziam: rapaz, eu acho que o negócio vai dar errado pra nós, não sei o quê. Eu digo: rapaz, vamos deixar de conversa, vamos pro meio do povo e vamos arrochar, vamos declarar apoio. Nós chamamos aqui para declarar apoio. E a gente foi. Aconteceu a vigília, aconteceu o comício. E quando foi no domingo, botei minha boa camisa vermelha, fui votar, exercer o meu direito de cidadania. Não precisava dizer em quem eu votava, já estava estampado na minha cara. Fui lá votar, bebi uma cervejinha, mais uns amigos e tudo mais. Não, antes? Depois da votação. Depois da votação, a gente foi para um churrasquinho, bebeu, uns amigos mais próximos meus. Sim. Esperando já a vitória. E o pessoal chegava e dizia: Sali, será que tá ganho? Eu digo: há muito tempo, não tem nem graça. Tem quem tire, quando eu não tem quem tire. Não tem nem graça. Rapaz. E aconteceu, chega aquele período da tarde, vai dando aquela... Acaba começa a sentir aquele friozinho na barriga. Começar a apuração. Vou dar uma volta na rua. O cara começa a ver onde a campanha tá ganha ou perdida na volta da rua depois das 3 horas da tarde. Tem mais um horário, viu, vovô? Depois das 3 horas da tarde. Aprenda, viu? Eu passei no principal colégio eleitoral lá de Cruzeta. Tava calmo. O negócio ainda não tinha muita movimentação. Quando deu de 4h15 para 4h30, aí começou a apresentar uma coisa não muito boa, né? Vi o pessoal do outro lado, mais de verde lá, eu digo: ai. Passei lá para outro colégio, tinha mais um pessoalzinho de vermelho, tava tipo meio a meio a turma. Eu digo: aqui tá mais ou menos, mas no principal só tá um pouco de verde. Tava mais o pessoal de verde, né? Na movimentação lá pra... Só sei que pro final da votação tava misturado. Foi onde eu vi que quem ganhasse ia ser apertado o negócio. Quem tivesse de ganhar ia ser uma votação, tipo, uma maioria pouca. Uhum. Como foi? 300 e alguns votos. Isso não é maioria do cabo. Dizer: eita, foi de lavada. Não. Foi uma maioria pouca. E até um comício anterior da vigília, só voltando um pouquinho, até um comício anterior da vigília, a minha pessoa, tinha certeza que a gente estava ganhando, porque foi um comício extraordinário. Sim. O maior da história política de Cruzeiro, eu posso dizer isso. Foi do aniversário de Sali, que eu vi isso, do aniversário de Sali. Foi do aniversário de Sali, pronto, bem lembrado, o comício do aniversário do amigo Sali. Rapaz, era tanta gente que o percurso ia ser menor, que a gente ia receber o ex-governador Robson na época, tinha tipo horário marcado, né? Mas era tanta gente que o povo era pedindo para andar mais, para vibrar mais. Né? E a gente percorreu ainda outras ruas
E foi aquela animação, foi, como se diz, foi aquele grito de vitória antecipado. Mas o grito de vitória antecipado na política é tão perigoso. Até demais. É perigoso demais. Por isso, eu estou vendo muito grito de vitória antecipada aqui em São Vicente. Isso é muito perigoso também, né? Então, política é isso. A pessoa pensa que está ganho, mas em questão de minutos tudo pode mudar. Isso é claro. Quem é político, seja aliado meu ou adversário, sabe do que eu estou dizendo, né? Então, aconteceu a votação, o meu adversário lá foi eleito, né? Prefeito lá da cidade, hoje em dia, que inclusive era aliado nosso. Joaquim de Medeirinha, atual prefeito de Cruzeiro, era aliado do grupo de Sali Araújo. Eu digo aliado nosso porque era do grupo que eu votava. Mas rompeu o quê? Recente ou... Ele rompeu, eu acho que ele rompeu um ano e pouco antes da política. Talvez até menos, né? Ele era o quê? Vereador? Ele foi vereador, foi candidato a prefeito. Pelo grupo de vocês? Foi candidato a prefeito pelo nosso grupo, né? Aí ganhou ou perdeu? Perdeu pelo grupo que hoje ele faz parte, né? Ah, no caso ele não pode ganhar junto a eles. Isso, né? Ah, entendi. Então ele foi, como se diz, pela sobrevivência política dele, né? Ele foi impugnado em 2016, não pôde ser candidato a vereador, depois teve seus direitos políticos recuperados e foi candidato a prefeito pelo grupo lá do Bacurau, né? Que ele sempre foi adversário do Bacurau, mas como se diz, pela sobrevivência política eu vou ficar por aqui. Foi bom, né? Então foi onde ele foi eleito prefeito, com apoio lá do grupo. Hoje é prefeito lá de Cruzeta, mas é uma pessoa boa. Tá fazendo uma administração boa lá na cidade. Hoje em dia eu não tenho mais nada a ver com a política de Cruzeta hoje. Sim. Né? Eu sou eleitor daqui de São Vicente já, nessa campanha 2022. Essa campanha 2022 já votei aqui em São Vicente. Mas eu reconheço, né, sou muito humilde de reconhecer que Joaquim está fazendo uma boa campanha, uma boa gestão lá na cidade de Cruzeta. Mas eu não substituo toda a competência, todo o legado que o meu grande amigo Sali Araújo deixou. E eu digo uma coisa, se Sali voltar a ser prefeito de Cruzeta um dia, se ele voltar a ser, né, caso ele ainda tenha interesse de colocar seu nome à disposição daquela população, eu tenho certeza que ele vai ser ainda 10 vezes melhor do que ele já foi, porque sempre foi o que ele mostrou, sempre ser melhor na sua gestão. Não é porque ele foi prefeito 2 vezes, que numa terceira ele ia ser mais, digamos assim, mais frio que a outra, não, ele mostrou que estava com mais potência que a outra, né? Então Cruzeta hoje é bem desenvolvida, graças à mão do ex-prefeito Sali Araújo, né? Graças à mão, à competência dele, de sempre saber buscar o melhor lá para aquele município. Como Joaquim também está dando a sua contribuição como prefeito, não sei se ele pretende uma reeleição, pretender com certeza pretende, que é o prefeito que não pretende uma reeleição, mas política ela não se faz de uma pessoa só, ela se faz de um grupo. E talvez os aliados dele queiram ele para ser reeleito ou não queira, isso a gente vai ver ano que vem, né? Você acredita que o lado que está vence novamente? Ou você está meio distante desse... Infelizmente eu não posso dizer isso porque eu não senti a cidade, nem o lado político da cidade, né? Eu vejo por cima, que ele está fazendo uma boa administração, os ventos foram favoráveis para todos os prefeitos fazerem uma boa administração, só se o cabo for virar da esquerda para não saber fazer uma administração com os recursos para fazer merda, com os recursos que o governo federal, né, nesses últimos anos, principalmente nessa época de pandemia, passou por municípios. Teve muito município que teve aí bastante conforto. Então, quem soube gerir a máquina pública está fazendo um trabalho legal. Aí Francisco chegou em São Vicente, ele falou sobre o acolhimento. Mas ele não contou ainda o que aconteceu, alguma história, algum piseiro, ele tava faltando isso. Alguma coisa engraçada? Alguma coisa assim, conta alguma coisa engraçada de quando vocês perderam, o que aconteceu, Bob Francisco? Você precisa de alguma coisa, tá querendo puxar alguma coisa engraçada. Eu já sei, mas quer que você conte nas câmeras. Mas quando a gente perdeu, eu não fiquei na rua para
para ver o movimento, não. Sim. Né? Fui para casa e no momento que eu estava em casa, eu estava refletindo comigo mesmo no dia, pensando, rapaz, a pessoa fica magoada em ter perdido, mas eu acho que isso vai ter algum propósito. Só que eu não sabia qual era, né? O propósito. E durante Tá vendo? Tá vendo que a história é boa? Durante a passeata lá deles, eu lembro assim vagamente, já faz 3 anos isso, eles fizeram o que naturalmente se faz. Fazer pouco. Pessoal, vamos jogar sal em fulano, não sei o que de cicrano, né? Vamos matar a galinha. E fazendo aquele piseiro que se faz, né? Que eu não gosto nem de lembrar muito, de dar uma dor de cotovelo na pessoa e tudo mais. Mas aconteceu um fato ainda mais inusitado no outro dia. Eu digo isso com muita clareza, que já passou, são lembranças e tudo mais. Hoje é história. No outro dia da campanha, ninguém foi trabalhar na prefeitura. Ninguém foi trabalhar. Tem perdido, todo mundo. Ninguém foi trabalhar. Mas eu fui, naturalmente, trabalhar. Quando der fé, lá vem uma carreata. Isso que hora, mais ou menos, do dia? 9 horas da manhã. Lá vem uma carreata. Quando eu escutei o buzineiro, eu digo, eita, ai. Rapaz, esses cabas pararam em frente à prefeitura, agora fomos moídos. Entrega a chave. Eita. E batia na porta, e era com as camisas, insultando. E você deu lá segurando a porta? Insultando, e eu prestando atenção no movimento. Eu não posso. Eu com muita vontade de sair pra fora e brincar com ele, né? Mas não podia. Quem já viu eu sair pro lado de fora, arruma de gente, você não sei só o quê. e... Sozinho. Então, eu disse, rapaz, eu vou ficar por aqui, que é uma movimentação que eles tinham todo direito de fazer. Né? Eles queriam derrotar um candidato, conseguiram derrotar. E aconteceu isso, mas Cruzeiro tem uma política acirrada. É uma política bastante acirrada. Como eu falei, antigamente o povo arrancava até pé de mato. Que saía no meio da rua com aqueles pés de mato nas costas, fazia fantoche o povo e saía com aqueles bonecos simbolizando. Então, é isso. A pessoa se sente ofendida na época? Se sente, mas fazer o quê? Passa. Né? Então, eu acredito que a gente tem que tratar a política com essa naturalidade. Aí vocês podem dizer, mas Francisco, você... é o bico da gema, aquilo ali que não deixa de lado. Não deixa de lado. É ganhando ou perdendo, você é daquele lado. Realmente eu sou. Mas respeito o pessoal que tem a sua ideologia. Mas isso é bom. Eu conheci aqui em São Vicente uma senhora que ela é Bacurau raiz. Sim. Né? Sim. Tem uma tradição do tempo do ex-prefeito, seu Metódio Fernandes, né? E ela é aquela pessoa apaixonada pelo partido e pela cor que o partido dela representa. E eu me identifico com ela, porque eu sou apaixonado pela cor que o meu lado político representa. Né? Então isso é muito bom. No momento que você tem um preconceito, que você ignora, que você xinga até, né? Dizendo aquela bestalhada do que é do lado tal, do lado. Aí você está sendo muito, digamos assim, radical, nada político, você está sendo um imbecil, né? Dessa forma. Mas quando você sabe respeitar os lados, eu digo isso na questão dos eleitores, né? Das pessoas que escolhem votar no lado vermelho ou no lado verde, como eu disse, isso hoje está se dissolvendo, mas ainda existe. Né? Mas está se dissolvendo isso, né? Por causa da renovação. Então, eu acho que o respeito ele é muito importante, acima de tudo. Eu me misturo? Não me misturo. Não me misturo. Respeito é uma coisa.
Me misturar é outra. Me misturar é outra. Então, eu já deixo. Corte. Eu não me tenho- misturo com Bacurau. É verdade, eu não me misturo com o Inclusive, nós Bacurau. temos a camisa verde pra você. Eu não me misturo com o Bacurau. Eu tô precisando dos panos pra você. Não me misturo com o Bacurau. Mas eu tô dizendo isso normalmente, sem ofender ninguém, mas Respeita ele, né? respeito. Tenho amizade, inclusive. Tenho poucas, mas tenho. Poucas, mas tenho, né? Então, pronto, então pronto. Mas Mas você acha que pode haver como é que eu posso dizer, uma federalização da política municipal? Tipo assim, envolver essa questão de Lula e Bolsonaro de extremos dentro do município, porque ano passado teve política, né? Teve eleição De presidente. Eu escutei muita gente falando isso. O que vai mover as políticas no interior ia ser muito essa questão de Lula e Bolsonaro. Você acha que isso pode afetar? de jeito nenhum. Eu vou dizer a vocês por quê. Existe aquele ditado: quem não tem cachorro caça com gato. Você já caçou com gato? Só se você for comer lagartixa assada. Aí o gato. Caça nem com o cachorro. Pois é, o gato capturou a lagartixa para você assar. Então é aquele ditado, como se diz, superficial. É igual agora. Lula e Bolsonaro, talvez eles conheçam São Vicente por nome, se conhecer. Deve conhecer o de São São Paulo. Paulo. De São Paulo. Se conhecer. Então, a gente vota, que é o nosso direito de votar. Lula tem sua ideologia, a pessoa vota por acreditar na ideologia de Lula. Bolsonaro tinha a ideologia dele, o povo votou em Bolsonaro por acreditar na ideologia dele. Então, mas e a ideologia aqui do município? O pessoal tem que ver isso. O pessoal não tem que se representar na política de 2022, que tinha os representantes que votavam em Lula e os representantes que votavam em Bolsonaro. Aquela pessoa que votou em Bolsonaro, ela representa o que Bolsonaro dizia? Alguma bobagem que Bolsonaro falou? Alguma ofensa que Bolsonaro falou? Não representa. Aquela pessoa, talvez, muitas vezes, tenha todo um serviço prestado, aquela pessoa tenha toda uma credibilidade, mas ela votou em Bolsonaro, talvez, por uma circunstância. Do mesmo jeito que quem votou em Lula não é corrupto. Por mostrar posição. O que é bonito em política é a pessoa ter coragem. Isso é verdade. Não vamos ser falsos, não. Isso é. Muita gente vota em Lula, eu vou votar. Eu vou dizer que voto em Lula porque muita gente vota. Agradar. Aí vai pelo oportunismo. É verdade. Eu prefiro ser ignorado, mas ter minha posição. Dizer, não, eu vou votar em Bolsonaro pelo meu grupo. Eu acho que é o melhor pro meu grupo levar o apoio a Bolsonaro. Para não me misturar. Porque tem muita gente que é assim. Tipo, Então, tem um ciclo de amizade. o político ele tem que ter sua posição. Neguinho Gabriel teve sua posição em São Vicente. Bebel Professora teve sua posição. Teve, o cara não teve. O sistema teve a sua posição. Os que fazem o sistema, né? Então, o eleitor também tinha a sua posição. Então, o pessoal não votava em Bolsonaro porque Neguinho apoiava Bolsonaro. O pessoal votava em Bolsonaro porque acreditava em alguma coisa dele. Seja no governo dele, seja em alguma ideologia dele. O pessoal não votava em Lula porque o pessoal acreditava no atual sistema que governa São Vicente. O pessoal votava em Lula porque acreditava na ideologia de Lula. Sim. Agora, aquela política oportunista, que eu digo isso rindo, aquela política que eu tenho tanta pena, aquela política oportunista diz, viu aquela ruma de gente, né? Votou em Lula, não sei quantos 3 mil votos, Lula teve, não sei o que, diz, na outra já tá ganho. Se aproveitando da votação de Lula que não tem nada a ver com eles. Isso é verdade. Né? Tem nada a ver com eles. O pessoal participou do movimento de Lula porque estava votando em Lula. Estava votando em Lula. Mas eles querem repassar a imagem. Não, porque o pessoal nos acompanha, nos idolatra, não sei o que. Mas não tem nada a ver. Né? Então, eu acredito que 2024 o pessoal tem que pensar
pessoal não tem que pensar nos 4 anos, não, meu amigo Felipe. O pessoal não tem que pensar nos 4 anos, não. Tá passando. O pessoal tem que pensar nos mais de 20 anos. O que é que São Vicente perdeu? Muita coisa. Então não adianta vir com paliativos. Não adianta vir com paliativos. Então eu acredito que a campanha de 2024 vai surpreender muita gente. Muita gente. Francisco, e aí você fala da campanha de 2024. Como tá você está de dentro, como estão os preparativos? Você vai ser... Já vou perguntar aí. Já. Polêmica. Vai dar opinião até a dólar. Vou falar um pouquinho aqui. Vamos falar de política Vicentina agora. Um pouquinho sobre Alex, que ele além de campo. Ele está sendo nosso garçom de hoje. Francisco, a gente estava falando sobre política de São Vicente. Você tem interesse em ser candidato? Pergunta logo assim na lata. E aí, Francisco? Vamos jogar aí o... Rapaz, eu vim para São Vicente no intuito de servir ao povo dessa cidade. Já. Mas eu sirvo hoje como comunicador. Eu dizer isso, a comunicação, prestação de serviço. Eu exerço uma representatividade como locutor, repórter que sou, né, aqui da rádio. Sim. Tenho o meu horário, 1 hora de programação, noticiário, onde eu sou muito orgulhoso de ter tido reconhecimento dos ouvintes. Fui premiado, meu programa de rádio, no caso, como o programa mais ouvido, né, aqui do município. O programa você está fazendo é que horas? O horário? 11 horas da manhã. 11 da manhã. É o Jornal da Cidade, no caso. 11 a 1, 11 às 2? 11 a meio-dia. 1 hora de notícia, né? Sim. Então, eu exerço essa representatividade através do meu espaço aqui na comunicação da cidade, aqui através da rádio, né? Sim. Então, eu queria até contar curtamente. Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Agora pode ficar muito comprido, que o povo diz, Maria, tu aula de chucar e tudo mais. Mas para não ficar muito comprido, eu queria dizer que teve situações aqui em São Vicente que me animou mais ainda de fazer comunicação. Foi quando eu recebi um telefonema de uma pessoa que tinha um cargo bem elevado aqui na cidade, que eu também não vou citar o cargo. Cargo o quê? Cargo político? Político. Sim, cargo político. Cargo político aqui na cidade, né? E a pessoa ligou para mim para tentar reverter o que eu disse, com argumentos muito fracos, e ao mesmo tempo me intimidar de alguma forma, levantando a possibilidade que eu podia ser prejudicado pelo que eu estava falando, que a rádio podia se prejudicar, levando para o ponto fraco da pessoa, já para o cabo descer das pernas. E eu me senti muito seguro de dizer que não voltava atrás no que tinha dito, porque eu disse com convicção, com base. Eu não inventei. Quando a pessoa inventa, o cabo tem que saber voltar atrás, reconhecer o erro e, como o Marcos falou, voltar atrás. Mas eu não tinha dito nenhuma mentira, eu não tinha em nenhum momento denigrido a imagem de ninguém, eu tinha falado sobre o fato que estava acontecendo, né? Então, depois dessa ligação, eu me senti tão mais motivado a fazer comunicação, tão mais motivado a representar as pessoas através do meu horário, um horário de 1 hora, mas que ele é um horário que ele tem expansão. Porque quando o pessoal me para na rua e diz, Francisco, você começa a fazer seu jornal, parece que você está ali na mesa conversando comigo. Porque você fala com naturalidade, com a linguagem que a gente entende, sem enfeitar palavras. Você fala a nossa língua. Então é a língua popular que eu sempre soube falar, né? Então isso não deixa a gente motivado. Não tem intimidação, não tem perseguição. Eu gosto de ser perseguido. E quando o cara é perseguido é porque deixa os caras fazer ataque escutar. Quando o cara fala na questão política, É paz e amor. Mas quando eu falo na questão de ser perseguido, é a questão de, às vezes, quererem calar você em algum assunto,
Perseguição não é uma palavra assim monstruosa, não. Às vezes você é perseguido até dentro da sua própria casa. Também. Um irmão seu que não gosta de você, ou por algum amigo do seu ciclo de amizade que tenta lhe prejudicar de alguma forma, fazendo aquela intrigazinha. Verdade. Então existe a perseguição em todos os lugares, Existe, não é só na política. Só que na política é aquilo mais presente, é uma marca. Né? Principalmente daqueles velhos agentes políticos que acreditam que perseguir é você calar as pessoas, só que essa mordaça ela está se acabando. O pessoal não está mais sabendo como usar essa mordaça política. Francisco, você acha que em São Vicente existe esse tipo de perseguição? Você que chegou agora, mas já é bem do meio político. Aqui, o principal instrumento, eu estou dizendo por mim, o principal instrumento do atual sistema que hoje aqui governa São Vicente é a perseguição. Você acredita nisso? Mas você diz isso por que perseguição? Porque no momento que uma pessoa vai falar algo que é contrariado, você está sendo perseguido. Se você estiver falando uma mentira, uma fake news, claro, tem todo o direito de vir, pedir o direito de resposta, esclarecer e até processar, se quiser lhe processar. Mas quando você não é processado, mas também não quer que você fale algum ponto negativo, algum erro que esteja acontecendo, e você tem a coragem de expor, você é perseguido automaticamente. Você é perseguido em não conseguir uma vaga de emprego no município. Você é perseguido na questão de que se você anda com alguém que talvez esteja trabalhando na prefeitura, ou algo do tipo, o pessoal diz, não anda com fulano, não. Não ando com fulano, não. Por quê? Porque fulano é adversário. É oposição. Então isso é uma perseguição. O povo não é livre. O povo aqui tem que ser livre. Tem que existir dois lados? Tem. É necessário. É democracia. Mas no momento que você quer que tenha um único lado, e mesmo com tudo, quer que aquele lado prevaleça como intocável, já é uma perseguição isso. Porque no momento que você manipula as pessoas através do serviço público, que já diz, é público. Não tem político nenhum, nem do meu grupo político, nem do grupo político do lado de lá, que faça favor ao povo. A gente faz nossa obrigação. Se a pessoa é eleito vereador, nós vamos estar na Câmara representando as pessoas com requerimentos, projetos de lei. Se o povo humilde procura a gente para alguma força, seja qual for, a gente está ali também para prestar o nosso serviço. Não é fazendo favor, não. Porque quando você é um agente público, político, você está ali para servir a comunidade. Não é para fazer favor à comunidade. Só que o pessoal, nessas manobras políticas, levaram para o lado do favor. Do necessitar. Porque bloqueia aquilo para a pessoa chegar e dizer, fulaninho, pô, eu estou precisando disso, me ajude. A pessoa abre aquele sorrisinho do lado e diz, você é de casa. Vai lá, desbloqueia. Dá uma ordem, fulano, desbloqueia isso para cicrano, que ele já veio aqui. Então já satisfez o político. E eu repudio isso. Repudio de verdade. Porque é o povo simples, é o povo humilde que vai. É uma mãe de família, é um pai de família, que às vezes está numa situação tão apertada e que se infelizmente tem que se sujeitar àquela humilhação. E vir pedir um bujão, vir pedir um saco de cimento, Uma conta para pagar. e vir pedir uma conta de luz, de água. Então isso deixa a gente triste. Porque a gente vê um mau desenvolvimento, se isso existe. Não estou culpando aqui o pessoal do governo, não. Mas que é uma falta de desenvolvimento, é. Como um todo, né? Você fala Como um todo. Não é só São Vicente, não. Geral. Muita cidade vive nisso. É uma cultura. Pior que acaba sendo a cultura. É uma cultura criada. E pior que o pessoal, a população, às vezes quer que essa cultura continue. Porque está comórbida. Né?
Então, eu acredito que o dinamismo político, quando, por exemplo, um lado ganha, passa 4 anos governando. A outra política, se for da vontade do povo, o outro lado ganha, passa mais 4 anos governando. E o povo vai julgando. Fulano tá bom gestor, continua. Fulano tá ruim gestor, tira fulano, bota ciclano. Pelo quê? Pelo julgamento da gestão da pessoa. Não é porque na gestão de fulano uma determinada família conseguiu uma casa que a pessoa tem que ser obrigada a votar com fulano a vida toda. Ou a quem fulano apoia. Porque aquela casa foi o governo federal que deu. O pessoal pagava imposto para isso. São programas sociais que é normal um governo desenvolver para a sua população. Mas, infelizmente, o oportunismo político faz com que existam as situações da pessoa dizer, não, você tem isso aqui porque eu consegui para você. E o povo humilde, infelizmente, por gratidão, diz, não, é verdade, eu vou continuar votando, apoiando por isso, correndo atrás, vestindo a camisa por isso. Às vezes até Mesmo a pessoa às vezes quer ter a liberdade de dizer, não, eu acredito em outro candidato, vou dar meu voto a outro candidato. Mas quando vai na parte do aperto, do necessitar, aí a pessoa tem que se recluir. Não pode se manifestar. Às vezes até vota contra, mas não se manifesta. Porque sabe que quando for prezado de uma saúde, quando for prezado de uma assistência social, dessas coisas de mais necessidade do município, vai chegar para fulano e mesmo que seja no trancar da porta, a pessoa vai dizer, mas rapaz, você não me acompanhou. Aí vai ficar difícil. Aí como é que uma pessoa dessa vai se sentir? Acuada. Vai se sentir vitimada. Então a pessoa não vai querer dizer, eu voto em candidato A ou candidato B. A pessoa muitas vezes vai dizer, eu voto em candidato B. Mesmo que no coração esteja, rapaz, meu voto eu queria que fosse no candidato A. Então é isso que tem que acabar. Mas por exemplo, que é uma cultura, tal, não vai acabar mais nunca. Mas tem que acabar. E quando essa cultura vier a se quebrar, ninguém esteja pensando que ela vai voltar mais não. Porque quando o povo sentir que o poder é deles, quando eu falo o povo, é o povo de São Vicente, quando o povo sentir que o poder são deles, não vai ter mais argumento superficial nenhum que faça existir aquela questão de bater no ombro e dizer, você é de casa. Pode ter certeza. Eu respondi a minha pergunta. Francisco vai ser candidato e já falou como um político. Já disse tudo. é um candidato. É um candidato. Não sei se eu entrei em outra pergunta no meio disso. Foi, mas isso aí não falou só se vai ser candidato Mas ou só não. você não que eu esteja querendo fugir. Não estou querendo fugir, não. Mas só para ser candidato é o seguinte. O ser candidato, ele não é você dizer eu tenho vontade de ser candidato. É o povo, né? É você sentir o que o povo lhe diz. Saiu uma matéria um dia desse, no blog de 2 amigos meus, Carlos Eduardo e Pedro Rafael, inclusive um abraço para eles, sobre uma possível cotação na minha candidatura, vereador, radialista de São Vicente, tudo mais. E eu recebi tanta mensagem de apoio que eu nem imaginava. Mesmo teve muita gente, aí você vê, é o lado onde entra o não declarar. Eu lhe apoio, mas não posso declarar. E eu vou entender o motivo daquelas pessoas, porque eu sei a realidade do município como é. Felipe sabe a realidade do município, Marlon sabe a realidade do município, meu amigo vovô sabe a realidade do município. Então, o não declarar tem que ser respeitado. Porque às vezes você tem um comércio, às vezes você tem a sua família que tem alguém que esteja ali trabalhando no poder público. Não criticando ninguém, claro, estou dizendo apenas que são fatores que acontecem. Então, o não declarar é bem respeitável. Eu recebi muita mensagem de apoio e fiquei tão feliz com isso. O pessoal publicou nos stories, estou com você, mensagem que eu recebi digitada mesmo. Rapaz, gostei, parabéns pela iniciativa. Então,
isso foi algo que me fez dizer, não, pronto, eu recebi essas mensagens, eu vou ser candidato agora. Não, foi uma especulação legal, especulação legal. Fiquei feliz com as mensagens. Se tiver de acontecer de eu ser candidato no ano que vem, vai ser através de uma necessidade das pessoas. Sim. Porque ano que vem vai ser ano de campanha. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, que eu falei aqui, quero reafirmar, que eu quero virar o ano não mais de branco, que nem eu virei esse ano, eu já quero virar o ano de vermelho. Então, eu quero dizer que ano que vem vai vir alguns questionamentos para mim. Até pedidos. Até que gente, rapaz, por favor, saia candidato, tente. Seja uma representação. Se vier, aí, dependendo do enquadramento do meu grupo, que é onde entra também outra questão importante para a pessoa se decidir, é que a gente vai decidir isso. Eu penso em ser candidato a vereador, não vou dizer os pontos que eu me pontuo neles, mas acho que dá para entender. Eu penso em ser candidato a vereador para representar o que eu sempre acredito. De fazer uma política para o povo. Não para um partido. Não para aquela base. Mas para o povo. No momento que se eu tiver num grupo político e eu ver que aquele grupo quer fazer a política para eles, Tá fora. pode ser vermelho, do claro ao escuro, que eu não estou fora. Eu prefiro sair da política. Mas enquanto eu acreditar no que a gente prega, que a gente defende, prega através do que a gente diz, defende através dos nossos ideais, eu vou estar na minha posição política, que é a bandeira vermelha. É um sonho eu ser eleito vereador pelo meu lado político? É um sonho. É um sonho eu ser eleito vereador por São Centro? É um sonho. Porque eu amo o povo dessa cidade. Não estou dizendo isso por mídia, não. Por média, não. Estou dizendo isso pelo acolhimento que eu aqui tive. Por aqui eu me senti bem. Se sentiu em casa. Exatamente. Era uma parte que faltava de mim. Eu digo isso. Falando nisso, quando você chegou em São Centro, como foi o acolhimento do povo daqui? É que a gente até conversou um pouco no começo, É, só até fugiu pra política. Rapaz, eu cheguei... Se eu fosse um cabo acanhado, eu ainda não conhecia ninguém aqui hoje. A primeira coisa que eu fiz, quando eu estava aqui fixo, foi andar. Agora eu saí em todo canto. Conhecer a cidade. Saí para conhecer a cidade. Tinha um povo sentado numa calçada, eu parava para conversar com o povo, nunca tinha nem visto. Bom dia! Mas parava, conversava com o povo. Você é daqui, meu filho? Muita pergunta eu recebi nos primeiros meses. Você é daqui? Sou de Cruzeiro. Aí trabalha por aqui, trabalha na rádio. Ah, que hora é seu programa? Tá horário. Fui espalhando. Já tava divulgando o programa também. Fui espalhando. O boca a boca em cidade pequena é o que esconde tudo. É um comércio, um trabalho... Olha, do Alto da Candelária pro centro, puxando pro Dom José Adelino, e ali pro Boa Vista, do Vicente Alves do Vicente Alves pra Rua Velha. Eu só conheço o Quixabeira. Eu já rodei. O resto eu já rodei tudo. Pra você, todo mundo tá no bairro centro. E nos 4 cantos de São Centro, eu tenho amizade. Sim. Tem amizade que eu ainda nem conheço, que é o pessoal que me escuta através do rádio. Muita gente no sítio, na serra. As irmãs da mensagem nem conhece, né? Nem conhece. Francisco, um abraço, tô ouvindo. Nunca vi aquela pessoa ainda, mas tem aquele carinho que transmite. Um dia desse chegou uma senhora aqui. Rapaz, meu filho, eu escutei você na rádio, aí vinha na rua e disse, eu vou lá na rádio para conhecer Francisco Márcio. Eu digo, minha amiga, que prazer, muito obrigado, um abraço e tudo mais. Então essa cativação. Então, se a pessoa sentir o desejo das pessoas, da pessoa querer sair candidato, é um grande norte, né, para a pessoa seguir. E se o grupo me convocar, tá aqui o homem que vai. Olha aí. Porque uma certeza a pessoa, uma certeza... Tá aqui o homem que vai. Uma certeza a gente Também. tem. Que vai ganhar ou perder. Isso é certeza. Então vamos trabalhar para ganhar. Se não ganhar, perdeu. Vai ganhar Mas a gente fez experiência. a nossa parte. Já tem O que importa é aquela história, o não já Não tem. já tem, né? Não já tem, vamos tentar Vamos o correr sim. pelo sim, né? Isso é verdade. É verdade. E aí, Francisco, você fala muito do seu grupo político. Como está a conjuntura política de São Vicente? O pessoal, até mesmo o pessoal de fora está assistindo. Como está a conjuntura de
Bicudo, Bacurau, você fala muito. Como você enxerga o atual cenário político daqui da cidade? Eu não estou querendo levar para o lado antigo, não. Pode deixar bem claro isso. Não estou querendo levar para o lado antigo. Francisco, isso está ultrapassado. Tá, realmente tá. Mas a gente usa porque é uma cultura boa do Nordeste, do nosso interior, do nosso seridó. Essa questão do bicudo do Bacurau. E a gente fala como um esporte também. E é algo muito enraizado, né? A gente fala como um esporte. Mas eu, particularmente, desde o dia que eu cheguei aqui, o que eu tento é unir o meu grupo. Unir no formato da gente se alinhar à nossa ideologia. Porque a ideologia é uma só, mas existe a questão das personalidades que elas se divergem. E nessa divergência é onde, infelizmente, existe a bagunça das peças do jogo, né? Mas vamos dizer assim, 2 anos que eu tento juntar essas peças, e de todas essas peças que eu tento juntar, só basta se alinhar 2. Quais? Que elas vão se alinhar. Aí, quais são essas peças, Francisco? Em 2024 o pessoal vai saber. No próximo podcast, no próximo capítulo. Logo após o intervalo. Para. Em 2024. Agora quando é comunicador, deve só deixar o suspense pro ano que vem. O mês já acaba bem. Em 2024 o pessoal vai saber quem são essas peças. Mas... Dia 1º de janeiro de 2024, pode fazer entrevista com você pra você dizer quem são as peças? vamos ver. Já solta, dia 1º? Vamos ver, né? Primeiro programa de janeiro de 2024, já tem o convidado, Francisco Marques. Já tava virada. Francisco, vem aqui. Mas é isso. Então, eu falei anteriormente, naquela parte que a gente estava falando, a gente inclusive já entrou sobre política de São Vicente, estamos voltando agora, né? Acho que é para uma parte mais minuciosa. Mas, como eu falei, 2024 vem para surpreender. E eu não estou dizendo isso aqui para gerar suspenso, gerar arrepio em ninguém, não. Mas é para dizer que vai ter resistência. Francisco. La Casa de Papel. Francisco, e aí você chegou em São Vicente, né? E logo assumiu a direção da rádio. Hoje você está à frente da rádio. Fala um pouco, agora você é um pouco da política. Vamos fugir um pouco. Eu sei que você gosta. Essa que a gente falou um pouco sobre política, mas... A gente quase não citou, né? Uma hora e meia só, mas agora vamos entrar nessa parte da comunicação, essa área mais, podemos dizer, empresarial, né? Como a gente falou naquele outro episódio, sobre a comunicação, sobre a gestão também aqui dentro da rádio. Como está sendo para você essa parte comunicativa, essa parte de administração também da rádio? Mas quando eu saí de Cruzeiro, eu fiz uma cruz no chão. Cruzeta. Fez uma cruzeta. E pedi para nunca mais pegar a responsabilidade de nada. Sim. Nunca mais. Trabalhar assim, por exemplo, eu tenho o meu horário, que nem eu tinha, né? Aqui na rádio. O horário, eu era responsável por ele. Fazia o meu horário, pronto. Tava livre. Tava livre, né? Não tinha mais aquele negócio de estar ali com muita responsabilidade. Mas eu não sei se é porque eu tenho chama para essas coisas. Eu cheguei aqui em São Vicente, estava trabalhando 1 ano. Veio a questão de mudar de direção, que é normal mudar em qualquer... Hoje estou eu, amanhã já pode ser qualquer ramo. outra pessoa. Qualquer ramo é né? assim. Qualquer ramo é assim, não existe... É o dinamismo. Nada é para sempre. É, o dinamismo, né? As coisas dinâmicas. E a gente assumiu aqui a direção da Rádio Comunitária de São Vicente. Eu assumi pela confiança do meu amigo Neguinho. Não é fácil, como rádio comunitária é uma instituição que ela vive de apoios, né? Então, a gente tem o apoio do comércio local, do comércio aqui da região, Currais Novos, Tenente, Florânia. E não é algo fácil, né? Algo fácil de se levar. Mas, quando se há competência, quando se há a questão do eu quero fazer, é possível. Então, quando eu entrei na direção, eu disse, eu quero fazer. Francisco, tem tal e tal barreira. Eu disse, eu gosto é das barreiras. Porque se não tiver as barreiras, não tem graça. Qual é a marca que eu vou deixar se não tiver as barreiras para a gente ultrapassar elas? Então, a gente foi trabalhando na questão de melhorar a programação,
e fomentar a programação ao interesse do ouvinte. A rádio já tinha passado por uma revolução em sua programação, a gente revolucionou ainda mais essa programação. A gente mostrou aos apoiadores como é que eles podiam investir na rádio. Investir através de um apoio, aquele apoio para o mantimento da instituição. E a gente fez aquela questão de criar a equipe para dizer, vamos fazer juntos. Então, apesar das dificuldades, apesar dos empecilhos que a comunicação tem, também da questão da falta do apoio, porque a rádio comunitária ela vive muito daquele apoio político nas cidades do interior. E aqui a gente não tem. Graças a Deus. Aqui a gente não tem esse apoio político. Nem tem vontade. A gente nunca precisou. Então, a rádio hoje sobrevive dos comércios que nos apoiam, daquelas pessoas e sobrevive através também do ouvinte. Comércio não só daqui, né? Também não só daqui, como eu falei, da região, Currais Novos, Tenente, Florânia, também tem o comércio local, mas sobrevive também através dos ouvintes, porque se não fosse os ouvintes, a gente ia transmitir o nosso conteúdo para quem, né? Então os nossos ouvintes são a principal peça, né, dessa história que vai fazer 25 anos agora. E graças a Deus eu tenho muito orgulho de estar aí na direção há um ano. A gente tem muito projeto bom para cá, já desenvolveu alguns, mas tem muito mais coisa para ser feita. E é um desafio constante. Mas com fé em Deus, com tudo que eu aprendi com meu pai também, eu acredito que a gente vem vencendo isso com muita competência e responsabilidade. Pessoal, então é isso. Acho que a gente já bateu um bom papo, né? Com certeza. Conversamos bastante aqui. Então, só tenho a agradecer a você, Francisco, por ter se disposto a vir, a bater esse papo, a colaborar com o nosso projeto, dizer que as portas estão sempre abertas, né, Felipe? Certeza, Felipe. Quando quiser, a gente já está prometendo, né, para o próximo ano. Isso aí. 1º de janeiro você vai ser... Quando você quiser me falar de projetos da rádio, projetos políticos seus, sinta o espaço aberto, até porque como você está abrindo espaço da rádio, nada melhor do que abrir espaço do nosso podcast para você. Com certeza, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui falando sobre definições. Não vai existir WO, já explicaram, não vai ter WO, e ano que vem a gente vai chegar aqui, apresentar os nossos candidatos, e eu posso dizer uma coisa, vai ser uma estrutura. Olha, o homem prometeu, viu? Tá prometido. Tá prometido. Sabe por que vai ser essa estrutura? Sim. Porque Francisco Massa está aqui. Você prometeu que vai ser ao vivo, viu? O programa. Vai ser ao vivo, né? Nós vamos apresentar um por um aqui, vamos fazer o... Já faz um debate. Inclusive, a intenção da gente ano que vem é fazer o debate. Quem for candidato a prefeito sentar aqui, a gente diz, vá, me diga, quais são os projetos. Né? Então, agradecer a você que assistiu até aqui, né? Certeza, final do programa. Se assistiu até aqui, comenta lá ele. Comenta lá ele. Hoje não soltou nenhum lá ele, rapaz. Foi. Mas se você assistiu até aqui, comenta. Agradecer a Francisco por ter contado todas as histórias. Foi um papo longo, mas um papo extremamente interessante. Você que não conhece Francisco agora vai conhecer. Conheceu a trajetória, conheceu os planos futuros. Então, falou um pouco de política, um pouquinho assim. Quase não falamos de política, falamos sobre a rádio, né? Mas a gente agradece a ele, agradece a você que assistiu, agradece aos nossos patrocinadores, Center Jose, está sempre com a gente, MS Prime Óticas, agradece a Sandrinho Cambista, né? A Alisson, que está aqui por trás das câmeras, como sempre. Harrison Design, Artsburger, que nos ajudou hoje, Soares Distribuidora. Então é isso. Próximo programa, domingo que vem, a gente volta com mais um belo papo aqui no Lá Ele Podcast.